TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, reitor da Univates, Ney José Lázari, assume como segundo vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Acompanhe o Pelo Vale com as notícias da região, o quadro Oportunidades e confira ainda o comentário do professor João Timóteo no quadro Amnésias e do jornalista Márcio de Souza. Agora, no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Olá! Ocorre hoje em Brasília a posse do novo Conselho de Administração da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a ABRUC, eleito para o biênio 2013-2015. O reitor da Univates, professor Ney José Lázari, assume como segundo vice-presidente. O reitor da Univates, Ney Lázari, assume hoje como segundo vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a ABRUC. Esse conjunto das universidades comunitárias tem uma associação nacional, que é a ABRUC, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Então, a nível nacional, são em torno de 90, 100 instituições que têm essa configuração, e essas instituições que compõem então a ABRUC têm demandas que são específicas, demandas que são diretas, feitas com o governo federal através do MEC, e através dessa associação é que nós conseguimos sentar na mesa com o MEC e negociar essas questões. Ele elenca as metas do grupo que vai trabalhar para o biênio de 2013 a 2015. Nós temos, digamos, grandes bandeiras que já vêm há mais tempo, né? Uma dessas bandeiras é a questão do FIES. Né? A ABRUC, ao longo dos últimos 4, 5 anos, participou da elaboração da lei do novo FIES, ingeriu na melhoria do FIES, e nós precisamos ainda melhorar algumas coisas. E para isso nós estamos seguidamente com reuniões com o MEC, avaliando e vendo a questão do FIES. O ProUni, que é um programa nacional que também tem um interesse muito forte das instituições comunitárias, que é um outro programa que tem ingerência também da ABRUC. Tem um outro programa que é específico para a área das licenciaturas, que é o PIBID, que são bolsas que são pagas para os alunos que estudam os cursos de formação de professores, que é também algo muito recente no Brasil, e foi uma demanda da ABRUC que foi atendida pelo governo federal, e uma bandeira nova, que é uma legislação que nesse momento já passou na Câmara e no Senado, e está para sanção presidencial, que é uma legislação que deixa claro o que é uma universidade comunitária, deixa claro o que é uma instituição sem fins lucrativos. E com isso, possibilita que essas instituições tenham convênios assinados diretamente com o governo federal. A Univates pode ser, de uma certa forma, beneficiada com o cargo do reitor na ABRUC. Eu já estou na presidência do Comung, que reúne as comunitárias gaúchas, as 15 aqui do Rio Grande do Sul, já há 4 anos, e agora também fui eleito, então, com apoio de todo esse conjunto de instituições, para integrar a diretoria como segundo vice-presidente, a diretoria nacional dessas universidades comunitárias. Olha, estando junto com esse grupo, a gente participa de muitas reuniões. Nós temos a cada 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, reunião com o ministro, por exemplo. Então, ali são tratadas questões onde se percebe o que vai acontecer, que tipo de políticas o governo está mais preocupado e gostaria que as nossas instituições insistissem mais. Então, a gente tem uma informação a mais, né, por estar presente nessas reuniões, e o próprio governo, o próprio Estado também conhece melhor a instituição, conhece melhor a Univates, por exemplo. E, com certeza, quando um pleito da instituição chega no MEC, não é que ele seja tratado diferente, mas as pessoas sabem de quem se trata e sabem que tipo de instituição que é, como é que as pessoas se comportam. Isso ajuda, isso faz parte, digamos, daqueles caderninhos de relações que as pessoas têm e que ajudam a fazer com que projetos andem e com que algum tipo de iniciativa que a gente tenha seja mais célere na tramitação
junto ao MEC, por exemplo. A cerimônia de posse hoje deve ter ainda a presença do ministro da Educação, Aloísio Mercadante. O atleta lajadense William Bizarro sagrou-se vice-campeão brasileiro de Muay Thai esportivo na categoria 80 quilos. A competição ocorreu no último fim de semana, no Rio de Janeiro. O lajadense William Bizarro sagrou-se vice-campeão brasileiro de Muay Thai esportivo na categoria 80 quilos. A competição ocorreu no último fim de semana no Rio de Janeiro. William lutou na categoria A por falta de adversários na B. William também é atual vice-campeão de Muay Thai do Rio Grande do Sul. Daí, pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco a respeito de punições. Nessa semana que se passou, mais um crime bárbaro abalou o país. A morte do menino Joaquim, em Ribeirão Preto, onde os principais suspeitos desse assassinato são o padrasto e a mãe. Uma coisa interessante e lamentável a respeito desse crime é que, mais uma vez, as crianças são abatidas por aquelas pessoas que deviam protegê-las. E não acontece dessa forma. A sociedade revoltada clama, então, e vai às ruas pedindo pela pena de morte. Eu gostaria de me posicionar a respeito disso. Eu acho que a pena de morte simples e direta, em pegar um assassino, um infanticida desses e matar, tem muito pouca utilidade. Por um motivo bem simples. Não que eu seja contra a pena de morte em si. Eu sou contra, na realidade, como a pena de morte pode ser aplicada. Eu passei grande parte da minha vida dentro da universidade e sei, por parte dos outros técnicos das ciências biomédicas, o quanto um corpo é caro. Eu sou a favor, na realidade, de se utilizar essas pessoas que cometem crimes hediondos para experimentações científicas, ou mesmo, quem sabe, para utilização de transplante de órgãos. Porque, vejam bem, transito há alguns anos dentro de presídios dando aula. E nós sabemos que na massa carcerária, só 10% da massa carcerária tem condição de recuperação. Os outros 90% vão ser reincidentes. Essas pessoas são tuteladas pelo Estado, são guardadas pelo Estado e causam enormes gastos à instituição Estado. E sem falar do enorme prejuízo em que essas pessoas causaram às famílias. Eu acho que nada mais justo, então, do que utilizar presos irrecuperáveis em testes científicos, como produção de remédio, produção de vacinas, testes com veículos, testes balísticos, seja lá o que for. Ou simplesmente entregá-los, né, à doação de órgãos. Quantas pessoas de bem precisam de rins, fígados, pele e olhos? Sei que é extremamente cruel, mas também sei que crueldade muitas vezes tem que ser combatida com a própria crueldade. Era o que tinha para ser dito e assim foi. Veja a seguir as notícias da região no quadro Pelo Vale. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de Lajeado. Restaurante e pizzaria, almoço ao meio-dia, lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com um curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. Um curso técnico do Senac muda a sua vida.
Grace Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel.